apenas esse amor, mas deve também manter a sua autoridade sobre ela. Duas fundamentais obrigações. Duas obrigações fundamentais. O problema é que o pecado do homem, irmãos, o homem como é pecador, nós vivemos na nossa natureza caída. O marido, ele é tentado a exercer uma autoridade austera, vazia de amor, ou um amor indulgente que abdica a autoridade. É comum você ter esses dois grandes problemas no relacionamento. Primeiro, não é, que é uma autoridade vazia de amor, ou um amor que não exerce, ou que lança mão, abre mão, melhor dizendo, da sua autoridade. Mas a obediência do marido para com Deus requer que ele exercite ambos, irmãos. E aqui eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Richard Baxter. Veja as palavras dele citando esse texto. O marido deve estar tão unido, não é, à autoridade e ao amor, que nenhum dos dois pode ser omitido ou esquecido, mas ambos serão exercitados e mantidos. O amor, diz Baxter, não deve ser exercitado de modo imprudente para destruir o exercício da autoridade. E a autoridade não deve ser exercitada sobre a esposa de maneira que venha destruir o exercício do amor. Não exerça o amor a ponto de destruir a autoridade, e nem exerça a autoridade a ponto de destruir o amor. Esse é o grande desafio nosso como cristãos, irmãos, é cumprir o que Deus ordena no equilíbrio ordenado pela palavra de Deus. Os puritanos, irmãos, eles viam essas obrigações como sendo intimamente imbricadas. Se você nega um, você não tem o outro. Se você nega o outro, você não tem um. Palavras de um dos puritanos: a autoridade do marido é um ramo do amor. A autoridade do marido é um ramo do amor. Thomas Boston, comentando esse texto, disse: o amor do marido deve temperar sua autoridade. O amor do marido deve temperar sua autoridade. É importante que isso fique já claro diante dos nossos olhos, que não podemos pensar nas duas coisas separadas. Por isso, vamos primeiramente estudar a obrigação do amor e depois a obrigação da autoridade. Então, como sendo esse que vai permear todas as outras ações, nós vamos primeiramente nos deter a esse primeiro aspecto, né? Então, o marido, ele deve ter uma cabeça, uma autoridade amorosa, e deve governar como quem ama, né? Assim, a mulher, irmãos, ela vai ser submissa a esse homem, literalmente, e ela vai informar a ele quão útil ela é e como auxiliadora ela é, para que o amor possa informar a sua autoridade. Veja bem, o amor da esposa vai revelar para o marido como ela o auxilia, e o amor do marido para com a esposa vai revelar a ela como ele deve governá-la. Certo? Esses são os aspectos primeiros. Então são duas coisas básicas que nós vamos lidar, irmãos: amor e obrigação. Então, quanto ao amor, três coisas básicas nós vamos analisar sobre esse amor: o fundamento, o padrão e o fruto. Certo? Então, esse amor, qual é o fundamento dele?
qual o padrão dele e qual é o fruto que ele deve produzir. Primeiro fundamento, irmãos, vamos para o fundamento, né? O fundamento do amor, ele é dividido em duas partes. Primeiro, Deus ordena. Seria suficiente. Deus requer isso. Lá em Colossenses 3,19, Paulo diz: marido, ame sua esposa. E esse mandamento é repetido não menos do que 3 vezes em Efésios 5. Você vai ver isso no verso 25, no verso 28 e no verso 33. 3 vezes esse mandamento é repetido por Paulo na carta aos Efésios. Isso é importante, não é? Todas as coisas podem flutuar, irmãos, mas isso permanece o mesmo. Quando o amor falha, tudo fica incerto. Quando tudo se move, mas se tem amor, o casamento está mantido. Mas se falta amor, toda a estrutura está a ponto de ruir. Então a primeira coisa é requerido por Deus. Então o primeiro fundamento é requerido. O segundo ponto, irmãos, é que no nosso próprio voto no casamento, nós prometemos isso. Então a primeira, Deus requer. Segundo, nós prometemos quando nos casamos. Lembra lá de Malaquias 2,14, que, só para a gente não esquecer, que casamento é descrito na Bíblia como um voto, como um pacto, não é? Só para a gente não esquecer disso, Malaquias no capítulo 2, verso 14, veja o texto sagrado, Malaquias 2,14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja, a mulher que ela chama tua esposa, ele chama a mulher da aliança, a mulher em que você fez um pacto. Esse pacto foi feito diante de Deus. E nós prometemos nesse pacto, com os seguintes votos, irmãos: prometemos amar e cuidar dela. Nós dissemos no dia do nosso casamento que nós íamos amá-la não por causa de alguma coisa nela, mas porque ela é minha esposa. Porque amor é muito mais do que um sentimento, é um compromisso conduzido diariamente com as mãos e com as mãos e o coração, com palavras e com ações. Com palavras e com ações. Lembre-se que o que é requerido, então, eu falei 2 aspectos, mas na verdade são 5. O fundamento do amor, primeiro, é requerido por Deus. Segundo, nós fizemos um voto no dia do nosso matrimônio. E terceiro, na verdade eu falei 2, mas são 5 fundamentos. Terceiro, é interessante, a proximidade dela para conosco. A proximidade dela. Não há ninguém tão próximo do marido do que a sua esposa. E ninguém tem mais direito ao seu amor do que ela. Ninguém tem mais direito ao seu amor do que ela. A Bíblia diz que o homem deve amar o seu próximo como a si mesmo. E existe próximo, mais próximo do que a esposa. Ela compartilha a casa com você, ela compartilha a mesa com você, a cama com você, os filhos com você. Veja só, por ela, irmãos, nós deixamos pai e mãe. Por ela, nós nos apegamos. E com ela, nós nos tornamos uma só carne. Não há ninguém tão próximo. Pai e mãe
eu deixei por ela. Não há ninguém mais próximo do que a minha esposa. Além do que, irmãos, se eu devo amar o meu próximo como amo a mim mesmo, muito mais eu devo amar, não é, aquela que é a minha própria carne. Ela se tornou uma só carne comigo. Todo e qualquer relacionamento tem intimidade, mas nenhuma intimidade se compara ao marido e da mulher. Nenhuma intimidade se compara. Os pais são a fonte, não é? Nós podemos dizer assim: os pais são como uma fonte ou o corpo de um rio. Os filhos são aquilo que sai dessas fontes, que derivam dela. E depois eles seguem. Mas você fica com a esposa. Tem até o negócio do ninho vazio, né? Mas começou vazio. Depois os filhos casam e você volta a ficar só com seus filhos, seu marido. Tudo vai mudar se Deus nos conceder vida, menos a nossa situação. Nós continuaremos juntos. Não há nada que possa se comparar. Quarto aspecto do fundamento desse amor, o conforto e a felicidade depende do amor do marido para com sua esposa. Veja bem, o meu conforto e a minha felicidade dependem do meu amor para com a minha esposa. Um puritano chamado Hopkins disse, não é? Ele diz o seguinte, que tendo em vista que o amor que fez o matrimônio, e não apenas o matrimônio, o amor, ele é aquilo que une um casamento, é o que amarra um casamento. E ele diz, é por isso que somente o amor pode fazer a vida de um casal leve, mais fácil. Se é o que unifica, é o que torna mais leve a vida de um casal. Interessante ainda que a falta de amor não pode dissolver o matrimônio. Você nunca vai poder usar esse argumento, eu vou me separar porque eu não amo mais. Mas certamente ele vai dissolver o conforto e a alegria de um casamento. Você vai viver casado sem alegria por muito tempo. Mas a falta de amor não é motivo para o divórcio. É por isso que podemos dizer ainda, irmãos, que a mulher que é amada é segura, e aquele que ama tem verdadeira alegria. O amor é uma união de todas as coisas excelentes e contém nele proporção, satisfação, repouso e confiança. Se você ama, tudo isso vem no pacote, dentro do matrimônio. E por último, como fundamento do amor, as obrigações. Veja, existem muitas outras obrigações que Deus requer para o marido, mas todas as obrigações devem fluir do amor. Ela é de onde todas elas vão trabalhar. Sem o amor, elas não serão feitas de maneira correta, como deve ser feita. Lembra que esse é um texto que nós vamos até pregar nele hoje à noite, em 1 Coríntios 16, verso 14. Paulo chega a dizer isso à igreja de Corinto. Veja, irmãos, que é o verso que a gente vai expor, 13 e 14 apenas. Ele diz assim, 1 Coríntios 16, 13 e 14: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor
todos os vossos atos sejam feitos com amor. Precisa ser claro isso aqui, irmãos. Veja, a mulher, ela pode ser cuidada por outras pessoas, mas é o amor do marido para com ela que distingue o cuidado do marido de outras pessoas. A mulher, ela é instruída por outras pessoas, mas a instrução do marido que a ama é o que distingue de todas as outras instruções. A exortação dele é diferente de qualquer outra exortação. A autoridade dele é diferente de qualquer outra autoridade. E a proteção do marido que a ama é diferente de qualquer outra proteção que ela possa ter. É o que distingue, é a base e o que fundamenta as minhas ações. Muitas coisas que o marido concede à esposa, como cuidado, como proteção, podem ser ofertados de outras maneiras, mas a distinção é clara. O marido a protege, a ama, a cuida como ninguém faz, porque ele a ama. Você parou para pensar como é sério, irmãos? Nós devemos ter cuidado com quem nós vamos casar. Se você vai casar com uma mulher que você não pode fielmente, sinceramente amar, existem uma variedade de possibilidades para um casamento, dentro da Bíblia, obviamente. Mas se você escolher a mulher que você não ama, você vai ter muita dificuldade nesse processo. Escolher onde o homem não pode amar é a maior de todas as injúrias possíveis que você pode cometer contra a sua esposa. É você dizer tantas coisas a ela e depois, no casamento, olhar e dizer: eu não lhe amo. Que tragédia. Não haverá possibilidade de divórcio porque não ama, mas, como eu disse anteriormente, haverá muito sofrimento porque não há amor. A felicidade do matrimônio depende em alguém ser capaz de amar o outro completamente e fielmente. O conforto do casamento, irmãos, depende em você ser capaz de trabalhar conjuntamente, comunicar claramente e honestamente e servir um ao outro com alegria. Por isso, cuidado, para que você não case com alguém que você não ama. Não busque casamento sem ter certeza dessas verdades. Você pode casar e escolher uma pessoa para casar com razões das mais distintas, mas eu volto a fixar isso aqui, irmãos. Cuidado para você não cair nessa armadilha. Por isso, cuidado, jovem, para que você não pratique, não tenha uma vida de impureza com a moça que você ainda não casou, para que no decorrer desse processo, por causa do pecado que você cometeu, você seja e se sinta obrigado a constituir família, e você vai viver muito sofrimento por causa disso. Se você é livre, então você pode organizar a sua escolha de acordo com o seu pensamento. Mas aquele que já escolheu deve organizar a sua vida de acordo com aquilo que foi escolhido.
Por isso, agora é hora de você pensar, antes de tomar a decisão, com quem você deve casar. Um puritano certa vez escreveu: nenhuma lei obriga um homem a casar, mas ele é obrigado a amar a mulher que ele casou. Nenhuma lei na terra vai te obrigar a casar, mas há uma lei que diz: uma vez que você casou, você deve amar a sua esposa. Você deve amar a sua esposa. Então o primeiro ponto é o padrão, o fundamento desse, ou melhor, o fundamento desse amor. Foram 5 aspectos. E agora, rapidamente, nós vamos ver o segundo aspecto do amor do marido para com a esposa, que é o padrão, né? Veja, uma vez que o marido entrou no relacionamento com a sua esposa, né, isso é prescrito pela palavra de Deus, nós aprendemos que 2 coisas devem acontecer nesse padrão. Primeiro, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então esse é o padrão ordenado pelo Senhor: devo amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. O que significa isso? Lá em Efésios 5:25 há um princípio: Cristo ama a igreja sacrificialmente. Sacrificialmente. Ele se deu por ela, ele deu a vida por ela. Nenhum amor pode ser maior do que esse, irmãos. Alguém pode até dar a sua vida por um amigo, mas ele deu a vida por inimigos, aqueles que odiavam ele. Cristo deu a vida pela igreja, e ele os amou antes da fundação do mundo, é o que diz a Escritura. Por isso ele veio resgatá-los. Ele não teve preocupação no gasto que ele teria para conquistá-la. Ele pagou o preço maior que você possa imaginar para tê-la, para que ela fosse dele. O marido deve amar sua esposa sacrificialmente. Você não deve medir esforços, irmãos, com o objetivo de fazer bem a ela. Você não deve medir esforços, até mesmo dar a vida por ela, colocar os interesses dela antes dos seus, trabalhar para o bem dela, suprir as necessidades dela, como ordenado pelo Senhor, sacrificialmente. É isso que é requerido do homem. Sacrificialmente, dar a vida por sua esposa. O segundo padrão, no mesmo texto, é: Cristo ama a igreja de todo o coração. Ele a ama com sinceridade, irmãos, com amor real. Ele não ama apenas de palavras, não. Ele não ama de modo superficial, externo, mas ele ama com obras, com verdade. Se o marido vai seguir esse padrão, o seu amor deve ser um amor de coração, sem hipocrisia. O amor não pode ser apenas palavras ao vento. Precisa ter ação e demonstração disso. Terceiro, Cristo amou a igreja livremente. Em outras palavras, o seu amor pela igreja não buscava nada dela. Que coisa interessante. Ele só queria conceder a ela o livre fruto dos seus benefícios, que é o seu amor. Ele queria conceder a ela o fruto do amor para com a sua igreja. O amor partiu dele livremente, antes, desde toda a eternidade. Não havia nada na igreja que pudesse atraí-lo. Da mesma maneira, o marido, ele deve amar sua esposa livremente. Ele deve amar a esposa, irmãos, isso é importante,
porque simplesmente ela é sua esposa. Não há outra razão, ela é sua esposa, por isso só ela deve ser amada. Não porque ela tem, não pelo que ela tem para lhe oferecer, não pelo que ela faz por você, mas porque prometeu amá-la. Você disse que iria amá-la. O amor sendo dado livremente significa mais do que eu tenho para dar a ela do que o que ela tem para me dar. Quem ama livremente pensa: o que eu tenho para dar à minha esposa, não o que ela tem para me conceder. Ainda de acordo com esse mesmo texto, mas o verso 26, Cristo ama a igreja de modo santo. Como, irmãos? Ele diz o texto que ele busca a santificação da igreja. Ele ama a igreja e quer purificá-la com lavar de água pela palavra. Então o seu amor flui de um coração santo, e a obra dele realiza a santidade. Assim deve ser o amor do marido, deve fluir do seu próprio coração, e deve ser um amor não contaminado pela luxúria e impureza, não dividido pela hipocrisia. Flui para ela, e que é revelado pelo fato: o que eu quero é o bem espiritual dela. Essa é uma declaração da pureza do seu amor. Eu quero ver a minha esposa mais parecida com Cristo. Essa é a manifestação do amor. Nós não podemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É verdade isso, irmãos. Mas nós podemos, como marido, dizer: Senhor, faça de nós instrumentos nas tuas mãos para o crescimento espiritual da minha esposa, na graça do Senhor. E que eu não sirva de empecilho para o crescimento espiritual dela, que os meus defeitos, as minhas falhas não sirvam para desencorajá-la. Ajuda-me, Senhor, a ser um homem que conduz a minha esposa para Cristo. E no verso 27, irmãos, o texto diz assim: Cristo ama a igreja até mesmo diante dos seus sofrimentos, dos seus afastamentos. Ele a ama e não a abandona. Ele vai apresentá-la ao Pai como igreja gloriosa, sem mácula e sem mancha. Sem mácula e sem mancha. Nós devemos seguir o padrão de Cristo. Nós devemos amar a nossa esposa consistentemente e de modo inalterado, mesmo diante dos dias mais difíceis dela, até mesmo diante das suas falhas. O meu amor para com ela deve ser um amor que flui do mesmo lugar e manter o mesmo padrão. O meu amor não deve ser fervente hoje e frio amanhã, livre hoje e escravizado amanhã, alegre hoje e angustiado amanhã. O meu amor deve ser um amor que busque não ser alterado, e que em todas as enfermidades dela eu tenho paciência, simpatia, eu me esforço para ela ser melhor.
Ele a ama de fato. E por último, no verso 29, Cristo ama a igreja, irmãos. É o último tópico, né? Lembra que o primeiro é os fundamentos, segundo, padrão, e terceiro, fruto. O fruto desse amor. Veja, no texto de Filipenses, no capítulo 4, verso 19, você vai ver que tudo aquilo que nós precisamos é suprido pelo Senhor. Nada nos falta. Nada nos falta. Isso é interessante porque Ele nutre e a anima. Você vai ver alguns versículos da Escritura que podem nos ajudar nesse particular, irmãos. Mas o que mostra claramente nesse texto, e eu queria só que você abrisse alguns versículos comigo. Veja, você abriu já em Filipenses 4,19, né? Filipenses 4,19, veja lá comigo o texto. Diz assim o texto sagrado: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Cada um das suas necessidades. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Há um elemento importante que eu queria só colocar aqui ainda em outro texto. Marcos capítulo 4, veja lá. Veja, em Cristo todas as nossas necessidades são supridas. Agora veja, Marcos capítulo 4, verso 38 e 39. Marcos 4, verso 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Perceba, tudo aquilo que a igreja precisa, Ele concede. Quando ela está em perigo, Ele a livra. Quando há um perigo iminente, Ele a protege. Ele presta atenção, ela está a ponto de ser destruída e Ele a guarda. Só você notar comigo, irmãos, Isaías 43, por favor, que é uma linguagem bem interessante. Isaías 43, versos 1 a 5, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. É só um detalhe, irmãos. Esse ponto de frutificar aqui ainda não é o tópico último. Eu vou tocar nele lá na frente. Mas esse fruto aqui particularmente é ainda o que está em Efésios 5, 29. O Senhor protegerá a sua igreja de todas as mazelas dessa vida. O seu amor cuida das necessidades presentes. Ele nunca deixa a igreja vazia, a mão vazia, não é? Ele não deixa a igreja passar necessidade. E quando ela está em risco de vida, Ele a protege. O amor faz o que, irmãos? A beneficia, a protege.
ela pode dizer: o meu marido me ama porque ele cuida de mim. Porque meu marido cuida de mim. Isso é algo rico, algo encorajador, mas grande desafio para nós. Como nosso tempo passou um pouco, já é 12h10, eu teria outro tópico para falar nesse, porque nós vamos falar nisso no próximo domingo. Veja, o primeiro padrão, irmãos, é o amor. Eu amo como Cristo amou, tá certo? Mas o segundo padrão, eu amo como a mim mesmo. Nós vamos falar um pouco dessa relação individual. Como que pode isso ser um padrão do meu amor? O primeiro é: eu amo como Cristo amou. E no mesmo texto, você vai ouvir no verso 28 e 29 de Efésios 5. Nós não vamos entrar nele agora, mas vai ser o tópico que a gente vai trabalhar a partir do próximo domingo. Veja comigo, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. Talvez um dos pontos mais complexos, mais importantes que deve ser tratado. Diz assim o texto: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então nós vamos lidar com esse segundo padrão. Então o primeiro padrão nós já vimos. Qual é o primeiro padrão? Nós devemos amar como Cristo amou a igreja. Agora, depois no próximo domingo, vamos voltar ao assunto e falar como que eu devo amar a minha esposa como quem cuida da própria carne. Esse será o exemplo que nós vamos utilizar, ok? Isso nós então levaremos para o terceiro ponto no final, que é o aspecto do fruto desse amor. Falaremos isso no outro momento. Então, só para nós encerrarmos, irmãos, quais são os pontos que nós aprendemos hoje, tá certo? Sobre o matrimônio. Então, a primeira obrigação do marido no matrimônio é o amor. É o amor dele que vai fluir todas as outras obrigações, não é? É dele que vai fluir todas as outras obrigações. E nós vimos que esse amor, ele vai ser estudado em 3 aspectos. O primeiro, o fundamento. Qual o fundamento que nós vimos? Alguém anotou aí? Qual o primeiro fundamento do amor? É requerido pelo Senhor. Segundo, é requerido pelo voto que nós fizemos no dia do nosso casamento. Terceiro, não há ninguém mais próximo a mim do que a minha esposa, o meu cônjuge. Nesse texto nós aprendemos isso. O conforto e a alegria depende do amor do marido para com a sua esposa. Quarto lugar. E último lugar, não é? Todas as outras obrigações requeridas, elas vão fluir do amor. Então esse é o fundamento do amor. O padrão, então, qual o padrão? O primeiro padrão que nós vimos? O amor de Cristo pela igreja. O segundo padrão que nós vamos ver no próximo domingo é como o fato de eu cuidar da minha própria carne, o texto vai dizer, como alimentar o meu próprio corpo, significa um padrão para que eu possa amar a minha esposa. Falaremos nisso no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta?